Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo, que é esse espaço para todos que lutam para aprofundar a democracia brasileira, não apenas como regime político, mas também como produção e compartilhamento das nossas riquezas econômicas, sociais e culturais. Um espaço dedicado às lutas do povo brasileiro na construção de um país mais justo, livre e soberano. É assim o Memorial da Democracia, portal multimídia interativo recém-lançado pelo Instituto Lula, concebido por uma equipe de jornalistas, historiadores, artistas e pesquisadores. O objetivo é colocar à disposição conteúdos dinâmicos sobre a longa caminhada do Brasil colônia ao século XXI em busca de democracia com justiça social. A importância e os detalhes desse museu virtual em constante atualização é o que você acompanha no debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. E para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de convidar Vladimir Saqueta, jornalista, coordenador de pesquisa do Memorial da Democracia, e Antônio Alonso Júnior, jornalista, editor do Memorial da Democracia. Bem-vindos. Obrigado. Olhar para o passado, não com nostalgia, mas para entender o que conquistamos com a democracia, em que mudamos. Também para vislumbrar com mais clareza os atuais desafios para consolidar e avançar nos direitos sociais e na cidadania. Em que medida o memorial nos ajuda nesse exercício? Saqueta. Bem, como você falou, a gente não está olhando nostalgicamente para o passado, né? Eu acho que um passeio por esse memorial indica que sempre houve um processo de busca por democracia, justiça social, liberdade e, por que não, felicidade. E o povo brasileiro é muito ativo nisso. São os atores, sejam de que época eles forem, estão sempre presentes nesse processo. Então, quando a gente, por exemplo, cai no período da ditadura, 64 a 85, você vê que houve uma usurpação do poder, os militares tomaram o poder e no dia seguinte o povo já resistia. Resistia com muita fibra, muita coragem, sempre buscando a construção de um espaço democrático de convivência, né? Então, eu acho que a chave do entendimento do memorial é essa. Olhar para frente, olhar diante, sei lá, dos dias de hoje, né, que o tema democracia vem tão à tona, está tão discutido, né? Olhar para esse momento tirando as lições do passado. Então é isso. O memorial foi construído com essa finalidade. O povo brasileiro hoje tem liberdade para se expressar, para se organizar e se manifestar. Pode escolher livremente seus governantes e representantes. Mas nem sempre foi assim. A democracia não caiu do céu. Demandou muita luta. Custou o sacrifício de muitos brasileiros e brasileiras desde os tempos do Brasil colônia até hoje. Em nome da TVT e por meio de vocês dois, parabéns à equipe, porque o Memorial é uma ferramenta, uma plataforma bonita visualmente, muito fácil de navegar, com textos muito fluentes, muito legais, muito bem escritos, com uma pesquisa bacana, com vídeos importantes. Então, o Memorial é uma ferramenta, além de tudo, muito prazerosa de ver, né? Você poderia dizer, olha, um conjunto de textos, fotografias e vídeos poderia ser maçante, cansativo, embora só tenha 2 blocos, né? Serão 11. É isso aí. Né? Eles são muito divertidos, inclusive, embora tenha ali situações muito... são divertidos de navegar, embora a gente tenha situações tristes, massacres, sim, problemas, enfim, que todo país convive, né? E passa. Mas acho que a ideia foi bem essa mesmo. Foi não deixar divertido no sentido de engraçado, mas no sentido de engajar o nosso visitante, quem aparece por lá. Esse memorial tem que ser um convite ao diálogo. O que a gente trabalhou nisso 2 anos praticamente, com várias preocupações, com diversas revisões políticas, revisões factuais, a pesquisa. O trabalho que o Saqueta e que a Luísa fizeram foi sensacional.
E não podia estar num formato que fosse maçante, né? Os textos são curtos, mas o pessoal da redação nesse projeto era um pessoal muito qualificado, que transformou esses textos não curto, bobo, que a gente vê na internet, é a coisa Com mais frequência, comum. né? São textos curtos, mas engajantes. Eu acredito que está cumprindo o papel de convidar a pessoa a ir além do que ela está vendo ali. A gente não esgota todos esses episódios, e nem é a nossa vontade. A gente chegou a ser criticado, pô, mas não falou disso, não falou daquilo. Nossa visão de democracia é que a gente não vai jogar para as pessoas uma história pronta e que a nossa história é a história final. Essa história é um convite ao diálogo mesmo, né? A nossa visão de democracia é que isso é discutível, a gente pode até voltar a colocar mais coisas, a gente até gostaria de fazer isso, de receber o feedback, colocar mais coisas, reescrever. A gente pede que as pessoas enviem documentos que tiverem na mão, que tiverem conhecimento. A gente tem ali, uns 700 vídeos e áudios desse período de 40 anos, 40 e poucos anos. Na Guanabara, tanques do exército rolavam sobre a cidade sem encontrar resistência. Nesse momento, a gente trabalha com mais 2 blocos, um de 30 a 45, outro de 45 a 64. 30 a 45, o Estado Novo. E mais um terceiro bloco que vai pegar 2003 a 2010. Então, a gente, ao mesmo tempo que se aproxima da história do presente, a gente vai para trás para explicar, né, como é que, a partir de 30, né, do país que se configurou com a Revolução dos Tenentes, né, atravessa mais uma ditadura, porque o Brasil tem a nossa ditadura mais recente não foi a primeira. Né? Não foi a única, né? Não foi a única. Então, e um ponto chave que o Alonso apontou, que não é um mergulho engraçado, mas ele tem que ser prazeroso no sentido de apreensão da informação. Certo? E também o nosso público-alvo é um público-alvo dos jovens. A gente procura atingir jovens, né, professores de ensino médio, professores da academia, trabalhando com um texto que é um texto não acadêmico, não é um texto maçante e indigesto, vamos chamar assim, com todo respeito ao texto produzido dentro da academia. É um texto jornalístico voltado para esse público. Eu, pessoalmente, achei que ia dar uma olhada e tal, na primeira vez que entrei, quando eu vi, já estava ali sei lá, quase 1 hora, navegando, lendo textos, vendo vídeo. Achei o vídeo de abertura que inaugura, que introduz o memorial muito legal, né? O Brasil quebrou 3 vezes. Era o país do desemprego, baixos salários, falta de oportunidades, confinamento da população pobre e preta nos guetos. Foram tempos de grande bronca social e forte revolta política. O Brasil parecia estar à beira do abismo. Mas graças à democracia, encontrou forças para avançar. Nas urnas, nas ruas, nos sindicatos, nos movimentos sociais, ele construiu o caminho das mudanças. Crescimento econômico, inclusão social, redução das desigualdades regionais. E eu acho que o que o Alonso falou é um negócio super importante, né? Dizer, olha, temos uma história em aberto. Claro que quando uma equipe faz um trabalho como esse, ela faz também uma curadoria, ela escolhe coisas, claro, né? Ela seleciona. Claro. Ela selecionou certos marcos, ela selecionou uma certa narrativa, mas uma narrativa que pode ser, então, atravessada por outras narrativas, né? Que pode ser discutida, debatida, o que é interessante, né? No memorial estão os grandes eventos do período, tá certo? E eventos menores que estão até esquecidos, que não estão nem nos livros de história. Por exemplo, né, você tem o dia do golpe, né, o 1º de abril, mas você tem uma vaia que o Castelo Branco toma na Universidade do Brasil. O governo será um país das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. Ou você tem um pequeno grande evento de protesto em que os intelectuais vão à porta do Hotel Glória, em 65, onde o mesmo Castelo Branco estava participando de uma reunião da OEA, e vão lá 8 ou 9 intelectuais, entre eles Antônio Calado, Flávio Rangel, abrem faixas de protesto, são todos presos. Mas também era uma história perdida, a gente foi atrás da história,
e foi atrás das imagens. E conseguimos cobrir essa história com as imagens e mostrar o que era a resistência, aquela resistência que partia de vários setores da sociedade. E que essa é a história viva, né? Sim. Que é a história não só dos fatos, ou dos marcos, ou das leis, ou dos acontecimentos, como, olha, houve o golpe, aconteceu tal coisa, tá? O AI-5, a tortura e tal, que são marcos importantes. Mas você penetrar em cada um desses fatos e mostrar elementos da vida cotidiana, então como as pessoas contestavam, o que acontecia quando elas faziam isso, etc. É isso que eu chamei da vida, né? Da carne, da vivacidade mesmo para os documentos que a gente lê, né? Eu acho que chamou com propriedade, é isso. O nosso trabalho foi muito focado nisso, nessa história humana, de atos de coragem que às vezes, pequenos atos de coragem que têm uma repercussão enorme no futuro. Esses dias eu li um texto do Jean de Freitas que é o nosso hoje tem amanhãs. Então, quando o Mano Brown está na periferia, para falar de hoje, está na periferia e ele está sofrendo uma abordagem violenta, ele fala, não coloque a mão em mim, ele não está falando para ele. Esse hoje dele tem amanhãs. Tipo, ele está falando em nome de um monte de gente. Então, essa história viva, que arrepia a gente de mexer lá, é isso que a gente quis trazer. A nossa história é muito bonita. Se você reparar na nossa linha do tempo, as nossas chamadas são praticamente manchetes de jornais. A técnica é de manchete de jornal. Fora os documentos que estão linkados né, que você pode abrir um documento, você pode folhear um jornal alternativo. Ou seja, cada quadro que você entra, você tem ali um monte de hiperlinks, né? Como Exatamente. se ele fosse uma porta para uma série de caminhos ali dentro, né? Caminhos explicativos, né, que vão explicando todo e introduzem temas que vão ser tratados e mais explicativos tanto em texto quanto em áudio e vídeo, né? Em alguns casos. Esse hiperlink não é só... Você está ali na sua cara, né? Você já está vendo o que está acontecendo. Cartaz, trabalho de cartunista, né? Resistência gráfica foi importante. Esse é um trabalho que o Saqueta mergulhou bastante. Foi interessante escolher alguns títulos e colocar esses títulos folheáveis. Ah, é verdade. Isso eu acho uma delícia, assim, você ter um exemplar do Versus, o grande Verso dos anos 70, que era dirigido pelo Marcão Faerman. Ou o Pif-Paf. Lampião da Esquina, engraçado o Lampião da Esquina demais, do Aguinaldo Silva, que você folheia, você passa E você tem ali o material como facsímile, né? São facsímiles, são as edições originais, que você folheia como se estivesse folheando uma revista, um jornal hoje. Segundo os nossos critérios de seleção, claro, qualquer edição implica numa seleção de fatos, de personagens. Claro que os nossos personagens não eram os generais usurpadores do regime que derrubaram um presidente constitucional chamado João Goulart, tá certo? Eram os resistentes. Claro que as malfeitorias que esses milicos fizeram estão lá, entendeu? Está lá. A gente abre Elas são narradas, mas vocês estão contando a história da democracia e da luta democrática, não da ditadura ou do totalitarismo. Né? Entre o brigadeiro Burnier, que queria explodir o gasômetro do Rio de Janeiro, e o capitão Sérgio Macaco, que se recusou a essa ação terrorista, entendeu? Claro que a gente enaltece a figura de um Sérgio Macaco, assim, que eu acho que só agrega valor a um setor das Forças Armadas que resistiu. Porque resistiram. Os militares, tem um conjunto, um grupo de militares legalistas que estão apegados à Constituição que não fizeram parte daquilo. Sim. E é importante mostrar esses heróis do povo brasileiro. Como é que foi aquela reunião? Bom, a reunião, Zuenir, foi o clímax de uma sucessão de reuniões que tinham começado 2 meses antes. Então foi a famosa reunião do Daodesse. Essa linha do tempo ela traz cards, como a gente chama, que são os flashes, né? São os momentos escolhidos. Cards simples, cards maiores, amarelos, que a gente diferencia o card simples pequeno, que são matérias menores, com uma foto, 2 no máximo, cards maiores, e matérias extras, que aparecem no alto dessa linha do tempo. Uma matéria essa sobre movimento estudantil. O que é essa matéria? Quem quiser conhecer mais, fazer um mergulho mais profundo, né, se apropriar de outros
dados, informações, vai para o Extra. Então tem 19 extras ao todo. É bom que o Alonso, como era o secretário-geral secretário-geral do coletivo, ele tem isso na ponta da língua. São 19 matérias grandes que, por exemplo, tem golpe militar, luta armada, luta armada, constituinte, massacres e chacinas. Massacres e chacinas já nesse período pós-85. Então, que são espaços com mais elementos. Porque a linha do tempo só não conta a história inteira. A soma dos episódios não conta a história inteira. Então tem esses capítulos especiais, onde a gente faz um mergulho profundo mesmo em temas específicos. A partir do capítulo você começa a trabalhar e escavar, né, na história, não é só apresentá-la. Eu quero perguntar para vocês, para a gente discutir no próximo bloco, mas já deixar a pergunta aqui engatilhada, que é como pensar a coincidência de um lançamento, se é que foi coincidência, do lançamento do memorial no momento de crise política, crise econômica que o Brasil atravessa em 2015. Mas já, depois do intervalo, a gente já volta.